tarde a vocês, telespectador da TV Osasco. Estamos novamente aqui com o programa PM, a Comunidade. É uma satisfação retornar à TV Osasco. E já vou convidando desde já você a participar conosco pelo WhatsApp, 95893-5075. É o nosso programa semanal, onde nós tentamos trazer um pouco mais de informações sobre a Polícia Militar, para você se sentir mais seguro e poder usufruir de todos os serviços prestados pela nossa corporação. Estou aqui hoje novamente com o Tenente Coronel Virgulino, comandante do 14º Batalhão aqui em Osasco, e o nosso anfitrião, nosso amigo, Paulo Contim. Muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, Coronel. Uma boa tarde a todos os telespectadores, Coronel, uma boa tarde, Paulo Contim, pela oportunidade. Bom, Paulo, hoje nós decidimos fazer um programa um pouco diferente. Sim. Porque a gente quer trazer um pouco mais de informação sobre a nossa polícia, um programa um pouco mais institucional, principalmente em razão de tudo que tem acontecido ao longo dos últimos tempos, que tem chamado a atenção da mídia, mais da população sobre a polícia. E uma coisa que chamou a atenção muito forte nossa é uma pesquisa que foi publicada pelo Datafolha na semana passada, onde coloca a falta de confiança da polícia, ou melhor, da população nas polícias de forma geral, tanto polícia militar quanto polícia civil. E o nosso comando geral ele fez uma contestação, se é que nós podemos chamar assim, dessa entrevista, que foi publicada inclusive na própria Folha. A Folha foi, já que o Instituto Datafolha é da Folha de São Paulo, a Folha publicou essa contestação que colocava justamente, não em xeque, mas tentava esmiuçar um pouco mais a metodologia usada, né, aquilo que foi falado, porque vamos imaginar o seguinte, vamos pegar a nossa região aqui em Osasco. Será que a percepção de segurança que existe em Taboão da Serra, que é um dos municípios atendidos aqui pelo CPA-M8, é a mesma, ou a confiança que existe daquelas pessoas em relação à polícia, é a mesma que existe ali na área do 42º Batalhão, onde aconteceu aquela chacina, em que infelizmente nós tivemos policiais militares envolvidos, conforme está sendo apurado aí? Eu acredito que não. Eu acredito que existe uma diferença muito grande de percepção, de credibilidade, porque é natural, eu até entendo natural, que as pessoas não consigam separar o que um policial militar faz, o que um bom policial militar faz, do que um mau policial militar faz. Principalmente porque nós já temos falado isso aqui ao longo dos programas, principalmente porque a grande mídia foca, até por uma questão de vendagem de informação, vendagem de jornal, a grande mídia foca naquilo que o policial que é ruim, porque vende mais jornal. Olha, eu queria fazer até uma intervenção, que nós temos debatido isso aqui no nosso programa e durante esses meses aí, exatamente a questão da sensação de segurança e aí, como o senhor cita, o malefício que às vezes os programas, as notícias mal intencionadas, como programas que talvez nem sejam mal intencionados, mas que usam o sensacionalismo para vender jornal, para vender patrocínio, para vender... Então, acaba incutindo na própria população uma sensação de falta de segurança que é muito prejudicial, né? E aí o Coronel Virgulino trouxe alguns dados que contestavam a questão da sensação de segurança e a questão real, né, de quantos crimes aconteceram, das pessoas que estiveram, né? Nós tratamos disso há 2 ou 3 semanas e foi muito esclarecedor, né? Então, o comandante acabou de falar agora, é óbvio que alguns episódios negativos isolados, ele criam realmente episódios negativos, como o senhor falou. Porque será que essa sensação de segurança que aconteceu desses últimos fatos, com relação à chacina, como o próximo comandante falou, com relação ao que aconteceu no Butantã, é a mesma sensação de outros locais? Vamos regionalizar essa pesquisa, porque essa pesquisa ela foi realizada
por cidadãos paulistanos. Ela não foi uma pesquisa abrangente em todo o estado de São Paulo, muito pelo contrário. E nós não podemos esquecer também que o nosso produto é a segurança dentro da lei, é o controle, é o acolhimento à pessoa. Então, a nossa atuação, às vezes, realmente causa um certo transtorno em algumas pessoas, porque nós é quem escolhemos a clientela que vai frequentar o sistema penitenciário. Então, não podemos ser agradáveis a todos. E nós não podemos esquecer também que algumas pessoas são os aduladores do caos. Quanto pior, melhor. Porque você já viu, a gente observa muito, eles já lincham um policial militar que ousa agir em legítima defesa. Algumas pessoas, alguns especialistas, entre aspas, são especialistas, entre aspas, porque eles levam aquele fato de acordo com a sua própria ideologia. A gente vê isso acontecer muito, né, comandante? Exatamente. Eu acho que é interessante a gente mostrar, até em razão das imagens trágicas que nós vimos ao longo da última sexta-feira, lá na França. Quem estava lá quem estava tomando conta da situação? Eram policiais fardados, policiais militares fardados, como é a gendarmeria francesa, uma instituição mais do que centenária, que inclusive tem a sua atuação muito definida na França. Estão lá policiais fardados, militares, que tomaram conta da situação ali, que se colocaram de forma rápida e imediata nas ruas, como acontece aqui. É claro, nós estamos falando de uma situação catastrófica, como aconteceu na França. Mas aqui a catástrofe acontece todo dia. O fato é esse, aqui a catástrofe acontece todo dia, porque você tem crimes acontecendo em todos os momentos. Nós temos reduzido, e teve uma reportagem recente, inclusive sobre Osasco, daquele adolescente que foi morto. Isso. Estava ouvindo o fone do ouvido lá do celular, não percebeu que ia ser roubado e foi morto. Uma tragédia cotidiana, que nós vemos acontecer aqui, e infelizmente, por muitas ocasiões, a gente não consegue estar presente para evitar. Se a gente tivesse conseguido estar presente para evitar, seria muito bom, mas nós não conseguimos estar presente para evitar. Então, aconteceu essa tragédia. Eu ouvi um comentarista de segurança pública falar o seguinte, mas a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, ela constantemente fala de redução de criminalidade. Reduziu tantos por cento, agora nós chegamos a uma porcentagem de 9,21 mortos para cada 100 mil habitantes, que é uma taxa muito boa. Aí o comentarista falou o seguinte, mas do ponto de vista daquela pessoa, foi uma tragédia. É um fato. Mas seria uma tragédia aqui, seria uma tragédia no Japão, seria uma tragédia na Suíça, seria uma tragédia na França, seria uma tragédia na Noruega, na Suécia, países extremamente desenvolvidos e que têm um índice de mortalidade, taxa de mortalidade muito pequeno. Japão, Suécia, Finlândia. A gente fica pensando, né? É importante essa oportunidade que nós temos de estar aqui com representantes do Estado, da Polícia Militar, que cuidam da nossa segurança. E às vezes a gente, como cidadão comum, você tem você passa por uma sensação, às vezes, de falta de segurança. Você fica ouvindo alguns noticiários, você fica com aquela sensação, puxa, vai acontecer comigo, mas como é que as estatísticas, comandante, nós estamos com um probleminha técnico, nós vamos fazer um pequeno intervalo, coronel, e voltamos já já. Não saia daí, mande as suas perguntas pelo 958-935-075 e já voltamos.
estamos voltando então com o programa PM e a Comunidade aqui na TV Osasco. Eu já volto com uma pergunta, viu, Paulo? Ah, é? O João Silveira coloca o seguinte: não é a falta de confiança na polícia, é o descaramento do ladrão. Não seria a hora da população se armar? Estamos cansados. Olha, João, eu vou falar por mim. Aí o Virgulino fala um pouquinho por ele também. Talvez seja interessante a sua opinião como cidadão também, porque nós temos que enxergar a parte do cidadão civil para o cidadão militar, né? Eu, como cidadão militar, eu ando armado. Eu tenho a possibilidade de andar armado. Eu tenho a minha arma da polícia, eu tenho a minha arma particular. A minha esposa sabe atirar, meu filho sabe atirar, minha filha sabe atirar. Eu não tenho problemas em conviver com a arma. E eu acho que o cidadão teria que ter o direito de andar armado para se proteger. Essa é a minha... É assim que eu enxergo a questão do desarmamento. O desarmamento é muito bom se a gente conseguisse tirar... Tem que desarmar o ladrão. Desarmar o bandido. E o bandido não compra arma, a gente sabe disso, o bandido não compra arma na casa de armas, o bandido não pede porte de arma, ele simplesmente anda armado com as armas que entram tranquilamente pelas fronteiras secas e molhadas do Brasil. É só ir na fronteira com Bolívia, Paraguai, Colômbia e comprar o que quiser lá e trazer para dentro do Brasil. Não sei, essa é a minha opinião como cidadão. Não, eu concordo, coronel. Eu também tenho mais ou menos esse pensamento. E recentemente saiu uma pesquisa que foi levantada pelo coronel Vicente. Ele verificou uma pesquisa que nos Estados Unidos, lá tem 10 vezes mais armas que no Brasil. 10 vezes. Em contrapartida, o número de homicídios é menor. Mas por questões culturais, sociológicas, aqui no Brasil, nós temos só 10% do número de armas que tem lá e temos mais homicídio. Agora olha um fator importante. 35% dessas armas eram legais, coronel. Eram armas de pessoas que comprou legalmente. Porque o preparo hoje da pessoa para utilizar a arma é muito importante. Exatamente. Nós que somos policiais, militares, às vezes, nós estamos em determinadas situações que a reação não é viável. Porque outras vidas podem estar sendo colocadas em risco. Agora, as pessoas comuns, sem esse grau de instrução, um acidente de trânsito, uma sexta-feira calorosa, aquele trânsito infernal, uma briga ali não pode ocasionar um homicídio ali? Pode. Não, eu vou mais longe. A questão desse homicídio pela falta de tranquilidade para usar uma arma é uma coisa. Uma outra coisa que é muito prejudicial também é o fato, Paulo, das pessoas andarem armadas e acabarem sendo as grandes fornecedoras da arma para o ladrão. Sim, sim. Porque se eu não tiver preparo para usar uma arma, melhor eu não usar essa arma. Se eu não souber quando eu vou sacar essa arma, quando eu vou usar essa arma, como eu vou usar, onde eu vou deixar guardado, inclusive. Isso aí. Porque aí é pior. O fato, coronel, nós ouvimos sempre essa argumentação dos Estados Unidos, tal, de ter... Tem bastante, mais armas. Lá, me parece que, eu não sei até que ponto isso é bom ou não, se realmente dá mais segurança, mas eu tenho a impressão que sim, que lá se o bandido, o meliante, seja lá, ele imaginar que vai invadir uma casa, ele sabe que poderá levar um tiro, que poderá ter uma reação. Se nós não temos nenhuma forma de nos protegermos dentro de casa, cidadão comum, já não é um facilitador para o crime. Mas você falou aí, você não está falando de porte, você está falando de ter a arma em casa, que não é a mesma coisa que ter a posse da arma na rua, você sair com a arma. Agora, quanto à manutenção de uma arma dentro de casa, nesse aspecto eu acho até interessante, desde que haja, obviamente, um treinamento adequado, um local adequado, entendeu? Não pode estar em qualquer lugar, a criança não pode ter acesso, porque nós já vimos incansáveis situações onde as pessoas matam, uma criança pega a arma e mata. Agora, na posse da arma, você poder sair com ela para cima e para baixo, com o veículo, como o comandante falou, isso daí nós precisamos tomar muito cuidado. Aí tem que ter cautela. Tem que ter um preparo muito grande. Principalmente para não ser um fornecedor da arma para o bandido. Sim. Porque daí, esse é um grande problema. Esse é um grande argumento contra a liberação da arma.
Quer ver um exemplo? Quantas armas que nós vimos, comandante? Aqui na área, aqui, a pessoa tem a porte de arma, vai para o supermercado. Deixa o carro na rua, deixa a arma dentro da rua. dentro do carro. Ó. Vai para um baile, para uma situação, ele não quer levar arma. Ele deixa a arma no carro, deixa na mão de um amigo e acaba extraviando essa arma e acaba, como o comandante falou, indo na mão dos marginais. Então vai para o crime. O Virgulino estudou isso de uma forma bastante clara, fizemos até um documento para subsidiar aí futuras decisões, até fora da polícia, com relação ao armamento deixado em banco. Os vigilantes bancários, eles não podem andar com a arma. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes as armas ficam no interior do banco. Até a precariedade da guarda desses armamentos no interior do banco deixa esse armamento vulnerável. Nós tivemos diversas ocorrências aqui em Osasco de furto do armamento. As pessoas entravam no banco, os bandidos entravam no banco para furtar o armamento. Então, é isso que eu falo, a necessidade de treinamento, de preparo, de capacitação, de estar preparado para portar essa arma, senão vai acabar... Tem uma outra pergunta que sempre aparece nessas discussões na mídia e às vezes a gente não tem oportunidade de perguntar para os atores principais que estão na rua ali. É realmente a cultura, o preparo de outros países, e aí a gente cita novamente Estados Unidos, Europa, onde as pessoas têm o seu porte de arma garantido, e aí dizem, bom, mas isso daí é legal nos Estados Unidos, que tem uma justiça social melhor, que tem uma cultura melhor, né? Aqui uma legislação específica. Forte, porque se usar a arma de forma errada, essa pessoa vai para cadeia. Vai para a cadeia. Pois é, então não é só a cultura, tem uma legislação que é cumprida. Não, eu vou mais longe. Não é só a legislação, é primeiro a cultura. O que a gente vê no Brasil, ao contrário das grandes outras potências do mundo, vamos colocar assim, onde as leis são muito fortes. Por que as leis são fortes em países como Inglaterra, como os Estados Unidos? A ponto da lei máxima inglesa ser quase que não escrita. Eles não têm uma constituição assim extremamente detalhada. Eles têm um conjunto de leis. Conceito de nada. Por que acontece isso? Porque primeiro vem a situação cultural, para depois essa lei se transformar essa cultura se transformar numa lei. O que o Brasil faz hoje de uma forma sistemática? Ele cria leis e quer que o povo cumpra, sendo que não está na cultura do povo isso. E aí o que a gente tem? A gente sofre justamente com não vou dizer incapacidade de cumprimento, mas com a falta de desejo. As pessoas não querem cumprir aquela lei. Não está na cultura, mas coloca-se a lei para ser cumprida. Nós temos que tomar muito cuidado com todas as leis que são colocadas, são feitas, para que a gente possa efetivamente conseguir cumprir essas leis. Com certeza, porque o produto da polícia é a liberdade dentro da lei. Da lei. Dentro da lei. E é óbvio que muitas pessoas, às vezes, quando são entrevistadas, elas criticam a polícia. Eu não acho que vou criticar a polícia, porque nós cerceamos a liberdade daquele indivíduo. Aí é um ponto onde eu acho que vale a pena ser estudado, ser discutido como um programa, como esse programa, que a polícia acaba sendo, a polícia militar, a polícia civil, as polícias nos três níveis, nos três ou outros níveis que tem de polícia federal, rodoviária, enfim, ela acaba sendo o último elo de contato com o cidadão. É o que vai aplicar a lei. Que vai aplicar a lei. Então, às vezes, aquela revolta não é contra, não deveria ser contra a polícia, contra o agente de trânsito, contra o policial rodoviário, é exatamente contra o político que fez essa lei, às vezes, de forma... porque a lei contrária à cultura. Contrária à cultura e as leis, elas devem expressar o que a sociedade... Ela é dinâmica, ela muda. Todo estudante de direito é uma informação básica. A lei ela tem que se adequar aos avanços da sociedade. Né? E aí o policial aplica aquela lei e ele, como último elo, causa a revolta do cidadão
que está sendo, de alguma maneira, cerceado de alguma Você quer um liberdade. exemplo, Paulinho? Um fato simples aí, que eu conheço bem. Essa legislação que dá a proteção à mulher, a Lei Maria da Penha. No comecinho, quando saiu essa legislação Maria da Penha, é uma legislação maravilhosa, avançada. Hoje ela está tomando um rumo correto. Agora, logo que iniciou, tempo, né? Demorou muito tempo. Quantas e quantas vezes eu sou testemunha presencial de ter ido a residências em que o marido agrediu a mulher, e chegando lá, adivinha o que acontece? A mulher não acreditava na legislação. Não, eu só chamei a polícia porque eu estava num momento de raiva, mas eu não quero que faça absolutamente nada com meu marido. E a polícia, ela tem que cumprir o quê? A lei. Ela vai ter que conduzir o marido daquela senhora para a delegacia, para que ele seja autuado e seja enquadrado na Lei Maria da Penha. Exatamente. Agora que a coisa está tomando um rumo. Então é um problema cultural, Paulinho, que você falou, um problema cultural realmente. Sim. É gradativo, é bem gradativo. O Antônio Costa concorda com a gente aqui, viu, Gleno, e Paulo também, né? Que ele pensa que se a população voltar a se armar, aumentaria mais um item para o ladrão roubar. É justamente o que nós falamos agora. E aumenta. Você tem razão, Antônio. Pode ser que esse esteja mais um item a ser roubado, como é o celular hoje. Isso. Eu fiquei sabendo que o Paulo preparou uma nova dinâmica aqui de entrevistas, né? Para o nosso programa. E eu gostaria agora de convidar todos a gente ver a manifestação pública, é isso? É verdade, Coronel. Nós fomos às ruas, temos a felicidade de ter uma participação importante aí do nosso telespectador aí, que nos assiste pela TV Osasco, que nos assiste aí pelo site, no www.tvosasco.com.br, em toda a região aqui, são 11 cidades pela RGO, TV Regional Oeste. Nós vemos a participação aí pelo WhatsApp, né, no 958-935-075, as pessoas mandam, mas nós resolvemos ir à rua para as próprias pessoas fazerem as suas perguntas. Então, semanalmente teremos aí a participação presencial do povo, né, da comunidade, fazendo perguntas aí para a Polícia Militar. Vamos lá, então, vamos ver o que a população está perguntando para nós, então, né? Vamos lá, produção, está no ponto? Vamos lá. Porque eu tenho uma dúvida, eu gostaria de perguntar por que depois assim, do ano de 2009 para cá veio aumentando, os policiais veio com mais, como que diz isso? Está aumentando, né? Os policiais estão matando mais os inocentes do que os que devem mesmo ser, estão matando mais do que os próprios bandidos. Tá, é uma boa pergunta. A questão da letalidade da policial militar, ela é extremamente emblemática para a instituição. Eu discordo um pouco da colocação da pessoa que fez a pergunta, né, da nossa telespectadora que fez a pergunta, porque eu não enxergo esse mesmo aumento de mortes de pessoas que não deveriam ser mortas, vamos assim colocar, né? O que ela quis dizer é o aumento de mortes de inocentes. Nós temos que separar o que nós vimos aqui há 3 meses, inclusive na sexta-feira passou os 3 meses do fato da chacina, onde morreram inocentes numa atitude covarde, não só de policiais militares que estão sendo investigados, tudo indica que estão envolvidos, ainda não está comprovado, só a justiça vai comprovar isso, mas o caminho que a investigação está levando mostra isso. Isso é uma ação covarde, não é uma ação de polícia. A gente tem que ser muito claro, isso é uma ação realizada por bandidos que temporariamente vestiram essa mesma farda que eu estou vestindo aqui. E que, se tudo der certo, em breve vão perder a possibilidade de usar essa farda. Não merecem estar entre nós, não merecem estar na sociedade que vivem, porque são covardes. Acima de tudo, são covardes. Então, temos que separar isso. O que nós podemos pensar, o que nós temos que pensar é na conjuntura social que nós vivemos. Nós falamos aqui, antes de responder essa pergunta, que nós temos o problema do grande número de armas disseminado na nossa sociedade. Sejam elas armas legais ou ilegais, como o próprio Virgulino colocou. Com certeza. O confronto está maior. Hoje, o bandido não está pensando mais em se entregar, não. Ele vem para cima, não é isso? É assim que a gente conversa, né? Com certeza. Assim mesmo, nós temos conseguido manter um índice de letalidade dentro daquilo que é
não vou dizer aceitável, mas esperado. Eu posso dizer muito claramente na área do CPA-M8. Algumas medidas administrativas, algumas medidas de mudança de comportamento, de mudança de cultura. Paulo, eu vou trazer um dado para você agora aqui, que é um dado assim bastante inédito, vamos colocar, porque é algo que fica dentro da corporação, né? Nós reduzimos em muito a letalidade policial na área do CPA-M8. Com medidas básicas de treinamento, capacitação, ou seja, o policial militar se sente mais seguro para atuar, ele está mais próximo da realidade, então ele tem condições de atuar com uma forma mais rápida, e também medidas de administrativas, de troca, enxergar o problema como algo um pouco mais... como é que diz aquela palavra lá do sistêmico, né? Que agora está na moda, tá na né? moda. Está na moda. Algo mais sistêmico, ou seja, não é só o policial, é toda uma conjuntura. Então nós mexemos nisso de forma experimental, porque é algo que nós não temos como estamos estudando, estamos acompanhando, e nós reduzimos bastante a letalidade. Uma das coisas que talvez seja determinante para isso é o preparo do policial, né? Ele tem que estar preparado. Nós temos diversos procedimentos operacionais que são realizados no dia a dia, que mostram como deve ser a intervenção do policial. Nós temos trabalhado muito em cima desse ponto, para que ele possa se sentir seguro, se sentir tranquilo, e o Virgulino acompanha muito isso desde o começo. Sendo até um pouco modesto aí, porque eu tenho acompanhado de perto aí esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui pelo CPA-M8, na figura do Coronel Ernesto, e todos os policiais militares que passam por estágio de aperfeiçoamento profissional, que é chamado na Polícia Militar de EAP, ele também tem um curso onde o coronel conhece muito essa área de programação neurolinguística, que é interessante, eu vejo como um fator, hoje em dia, primordial, entendeu? No preparo daquele policial militar, na valorização que aquele policial militar começa a ter com relação à vida, né, comandante? Eu acho isso importante. Sei que o senhor às vezes não quer falar, mas eu vejo esse trabalho que está sendo desenvolvido extremamente valioso, porque a gente sente isso na rua, com o policial militar, essa valorização que lhe é dada, essa confiança que lhe é dada, entendeu? A perspectiva que esse policial começa a enxergar a partir de receber esses novos ensinamentos. Então, eu acho isso muito importante. A gente tem que entender o seguinte, né? Existem as demandas que a instituição tem, lógico, existem as demandas que a população quer, nós temos que encontrar um equilíbrio. Eu vou dar um exemplo claro agora, que não tem nada a ver com letalidade, mas tem a ver com as demandas. Nós estamos vivendo uma época de invasão à escola. Alunos invadindo escolas. Salvo engano, o último balanço são 18 escolas invadidas. O que a sociedade quer? A sociedade quer que a polícia vá lá e retire aquele estudante de dentro da sala de aula, aquele estudante de 15, 16, 14 anos, ou mesmo de 18 anos. Será que a população quer ver a cena de um policial militar ir lá e Eu posso responder que não, viu, coronel? Então, mas vai ser uma demanda que, se a justiça mandar reintegrar uma escola, vai ser uma demanda que pode acontecer, porque é uma demanda que não nos cabe escolher. E aí a gente entra mais uma vez naquele contrassenso, né? Porque é uma ação, vamos dizer, governamental, de tentativa de reorganização das escolas, onde vai fechar, e os alunos que não querem que feche. Então, assim, é mais uma questão política que vai sobrar para a Polícia Militar, porque vai ter que cumprir o mandado de reintegração de posse, Paulo, eu não sei se é esse o termo jurídico. Toda a ação acaba resvalando, redundando, estourando na mão da Polícia Militar. E aí, quando tiver lá, bom, a gente ouve, né? A gente ouve
Ah, puxa, tomara que a polícia não vá bater no jovem. Mas peraí, a polícia não vai lá para bater no jovem. Ela vai para cumprir uma ordem judicial. Então, que tenha antes disso uma ação, eu acho que da sociedade, dos jovens, de quem incita o movimento. Exatamente. Aí para que no não juizado. Isso, para que não haja necessidade do conflito. Isso, exatamente. Então, deixa estourar, parece até para uso, às vezes não é o caso, né? Porque nós acompanhamos aqui no Heloísa, aqui numa escola, escola Heloísa, me fugiu o segundo nome, Conceição, aqui em Quitaúna, onde os alunos... Heloísa, né? Heloísa de Assunção. Exatamente, na Comandante Sampaio. Do lado, na Comandante Sampaio, 1199. Nós estivemos lá, a TV Osasco foi acompanhar e até falar, não, mas nós não invadimos aqui, nós ocupamos, porque a escola é do povo. Eu acho que conceitualmente outra coisa, até está certo. Podemos falar, tivemos lá pessoalmente. Sim, e ali sim. estava a presença de um defensor público, uma defensora pública, estava o Conselho Tutelar. Entendeu? Isso. Porque a nossa preocupação da Polícia Militar é garantir o que? A integridade física daqueles jovens adolescentes, para que eles não passem o patrimônio algum tipo de público também, que é um bem, né? Nós não podemos esquecer da situação do patrimônio público. Sim, sem não dúvida. está havendo depredação. Sim. Se for constatar. Com certeza, nada. Estava tudo limpo. Eu estive lá, Você foi vi, lá, né? E vi também o trabalho da... isso que às vezes me deixa um pouco não revoltado com os colegas da grande imprensa, dita grande imprensa, e vai lá, aí mostra só o jovem, mas não mostra que está a viatura, estava ali fora, garantindo a segurança, inclusive dos jovens que estavam lá dentro. Eu vou abrir até um parênteses aí, né? É aquilo que eu falei no comecinho, aqueles aduladores aí do caos, né, meu? O que eles querem realmente, às vezes, criticar. Haja visto, você vê aí no noticiário, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você entender. Está assim, ó, PM apaisano mata jovem suspeito de roubar bar. Olha como ele coloca. Não poderia ser homem é morto por policial militar a roubar o bar? Na primeira frase, o que você entende? Já está dando ao jovem adolescente o benefício da dúvida e ao policial militar que matou a certeza da morte. Então, é isso que nós temos que ter cuidado com as colocações. Eu ouvi esses dias que jovem menor é morto ao entrar na casa de policial, mas ele invadiu, né? Jovem suspeito, hein? Não pode esquecer da palavra suspeito, que é muito importante. Né? Mas isso que é importante para os nossos espectadores entenderem e terem uma abrangência maior aí na análise. Tem outra pergunta aí, Coronel. Eu acho que tem mais uma pergunta. Então, mas só para fechar, só para voltar. Sim. Na letalidade. Muitas vezes o policial militar não pode escolher se ele mata ou não. Sabe por quê? Se ele não agir naquele momento, ele morre ou deixa uma pessoa, um inocente, morrer. Eu costumo dizer o seguinte, o policial militar recebe, já falei, os nossos telespectadores mais assíduos vão se lembrar disso. O policial militar, toda a intervenção dele é para uma única coisa, salvar vidas. É isso, ele trabalha para salvar vidas. O Estado entregou na mão do policial militar, colocou na cinta dele uma arma. E falou para ele, use essa arma com sabedoria, use essa arma dentro da lei. Infelizmente, porque nenhum policial militar gosta, infelizmente, Paulo, muitas vezes, ou algumas vezes, ou ao longo da carreira da pessoa, ela vai ter que fazer uso da arma de fogo dela para tirar a vida de alguém. Somente se justifica isso se for numa circunstância, para salvar a vida de outro, ou a dele, ou a de um inocente. É isso que eu queria fechar para aquela nossa telespectadora, mas com certeza, se tiver outra pergunta, vamos lá, pode mandar pergunta. Bem, eu sou do Rio de Janeiro, da Tijuca, tenho 20 anos e eu estou aqui em Osasco, aqui em São Paulo, a passeio e a trabalho. Eu achei muito, como eu vou dizer, muito propício a polícia daqui em relação à polícia do Rio de Janeiro. Eu achei a educação dos policiais, não estou falando que não tem nada para melhorar, mas é que há uma grande diferença sim entre a polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é mais bruta, a polícia do Rio de Janeiro tem fatos mais corruptos, isso não sei o que estou falando, são as estatísticas, né? E
como todo o Brasil, tem seus problemas, óbvio, até como os outros países. Mas eu, sinceramente, pelo que eu vejo, desde são 20 anos de Rio de Janeiro, então, pelo que eu sou acostumado a ver, eu acho que Osasco, São Paulo já num caminho muito melhor que o Rio. E isso é muito bom, já que a cidade suporta tanta gente. Embora o cartão postal do Brasil seja o Rio de Janeiro. Mas fazer o quê, né? Então, essa é a minha opinião. Em questões de infraestrutura, né, eu sou do Rio, né, e em questões de infraestrutura que é muito melhor. Em questões de transporte, o transporte daqui é maravilhoso em comparação ao do Rio. Com certeza. E em relação à Polícia Militar, eu acho que eu me sinto mais seguro aqui com a Polícia Militar de São Paulo. Eu acho que a política de segurança pública do Rio é péssima, não é bem estruturada, porque nós não temos muita segurança no Rio, há muitos assaltos e às vezes a gente não vê nenhuma viatura nas ruas, nas redondezas onde a gente mora. E então eu me sinto muito mais seguro aqui e eu adoro vir aqui, pretendo vir mais vezes. Coronel, antes de responder, quer dizer que essas questões, nós vamos às ruas, estamos aí no calçadão da Antônio Agu, não tem nenhuma, aos amigos, aos colegas do Rio, tem TVs que retransmitem o nosso programa no Rio de Janeiro, nada contra o Rio, é essa opinião isolada de dois jovens que estão aí, mas agora uma coisa é fato, talvez até para reforçar a tese que a gente tem, de uma polícia de São Paulo que é muito bem preparada, não, Coronel? Paulo e nossos telespectadores, a Polícia Militar de São Paulo ela investe muito em treinamento. Muito. Como eu sempre gostei muito disso, mas eu poderia dizer que até poderia investir mais. Mas a gente investe dentro daquilo que é possível. Por exemplo, todo ano o policial militar sai uma semana para fazer uma atualização profissional. É justamente aquele fato que o Virgulino falou há pouco. E nós tentamos mudar um pouco o comportamento do policial militar. Aqui em São Paulo, Paulo, nós temos algumas possibilidades, e eu, especificamente em Osasco, colocamos algumas outras ações, que eu vou fazer um convite para você agora aqui, a gente cobrir um evento desse, um treinamento desse que é feito todas as quintas-feiras. É algo diferente. Eu fico o convite aqui e acho que a gente precisa fazer um breve intervalo. Sim. Mas, por favor, volte em seguida, fique com a gente para a gente voltar em seguida com mais um bloco do programa PN a Comunidade. Muito obrigado. Então, só para você que está voltando agora, estamos voltando agora com mais um bloco do programa PM a Comunidade, o nosso colega lá do Rio de Janeiro, os nossos colegas do Rio de Janeiro, só para dar uma última informação. As polícias militares, elas são órgãos independentes dentro dos estados. Cada uma trabalha do jeito que bem e aprouver dentro do seu estado, né? Mas existem intercâmbios técnicos, existem maneiras de trabalhar. E eu fico lisonjeado em ver um cidadão de uma polícia, que a gente, aqui em São Paulo, nós temos, é uma grande polícia no Rio de Janeiro. A gente sabe que todas têm mazelas, aqui também temos as nossas mazelas, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem as suas mazelas, mas é uma grande polícia. E eu fico muito lisonjeado quando vem uma pessoa que faz uma comparação entre duas polícias e coloca e nos elogia. Muito obrigado. Tem uma série de perguntas aqui, mas eu sei que tem uma intervenção feita lá no calçadão. Sim. Que vai complementar aqui e vai dar mais chance de responder algumas perguntas. Vamos lá, mais uma pergunta então. Por que a Polícia Militar não pode trabalhar e prestar um bom serviço? Porque ela não tem apoio da sociedade política. Ela precisa de muito recurso para ela prestar um bom trabalho. A Polícia Militar não tem condições de trabalhar nessas condições. Salário pouco, isso aí vem de um bocado de área que faz parte da política. O governo do Estado se preocupa também, porque a coisa é muito grave, é muito séria, e aí a polícia não tem condições de prestar um bom serviço. Bom, a gente tem condições de prestar um bom serviço, estamos tentando prestar o melhor possível.
Não vou falar aqui de salário, porque é algo que quem é que no Brasil ganha bem, Paulo? Difícil, né? O nosso policial... Os políticos pode ser que eles ganhem bem. Bom, eles ganham mais do que eles merecem. Pode ser, eu posso falar. A maior parte deles, não é a totalidade também, tem várias... Temos bons políticos ainda. Sim. Não dá para generalizar. Eles ganham mais do que eles merecem. Né? Com certeza. Não podemos esquecer também que, quanto à falta de equipamento, isso aí não é verdade, porque o governo tem investido, né? Sim, tem investido muito. Isso é que nós temos bastante também, é equipamentos. Hoje nós podemos ter outros equipamentos, talvez, principalmente na parte de equipamentos não letais, que eu acho que talvez seja o que nos falta hoje, uma tecnologia um pouco melhor, mas temos condições de atender. Agora, até tentando fazer o contraponto aqui da comunidade, é o que a sociedade às vezes enxerga, porque ela vê caixas eletrônicos sendo explodidos, ela vê reação à polícia com armamento de guerra pesado e tal. Eu acho que quando o cidadão ele coloca que a polícia deveria ser melhor equipada, talvez pudesse ser mesmo, talvez com outro tipo de armas, com softwares mais inteligentes. Não que não, eu acho que não é uma crítica aí, eu não estou aqui para defender ninguém da comunidade, mas eu acho que é uma crítica assim mais, porque dá a impressão às vezes que o crime, pela quantidade de dinheiro que tem, pelos interesses, pela movimentação, às vezes o crime ele quase que anda à frente em alguns processos de armamento, porque depois a gente tem que correr atrás. Você não pode esquecer, Paulinho, que nós somos a polícia que mais prendendo em todo o Brasil, hein? Exatamente. E nessas audiências de custódia que são realizadas em São Paulo, nós podemos verificar também que dentre os presos em que a Polícia Militar efetua, 50% são liberados ali na audiência de custódia, porque são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, crimes em que há primariedade. Imagine se toda essa massa que é presa, elas fosse de fato enclausurada. Nós incluiria o sistema. Você está entendendo? Mas é a polícia que mais prende, é a polícia de São Paulo. O Rodrigues fala a mesma coisa aqui que o nosso cidadão lá falou, final 2929, ele também tem uma opinião muito parecida. Aqui fala contra os direitos humanos, o Cunha. Direitos humanos, Cunha, a gente volta a falar esse tema com um pouco mais de tempo, um pouco mais de possibilidade da gente debater o assunto, porque é um tema controverso. Interessante. A minha formação na área dá para discutir bastante aqui. Aqui a Denise Fonseca fala a mesma coisa que você, que parece que os bandidos estão sempre um passo à frente. De fato, nós temos, infelizmente, algumas situações onde eles estão realmente um passo à frente. Principalmente porque eles contam com uma possibilidade que nós não contamos. A gente não pode burlar a lei, né? Exatamente. Nós não podemos. Eu não posso burlar a lei, ele pode. À vontade. Então, a gente fica amarrado pela lei. Graças a Deus, nós temos um Estado legalista. E a polícia é legalista. Eu me sinto muito, muito orgulhoso de fazer parte de uma instituição legalista, que cumpre a lei. Para defender a lei, ela cumpre a lei. E é por isso que a gente manda embora aqueles que não cumprem, como eu disse anteriormente. Aqui não está identificado aqui, mas fala das pessoas que as leis aqui são para proteger o bandido. Não sei, elas são muito lenientes muitas vezes, mas não sei se vão proteger os bandidos. Na verdade, elas mantêm o bandido longe da cadeia. Isso é um fato. Com certeza. Mas isso não é culpa da legislação penal, é muito mais uma culpa da legislação de execução penal. Mas é uma outra discussão também. E eu fui informado aqui que temos mais uma entrevista, é isso? Temos mais uma manifestação das ruas aí. No meu bairro está acontecendo muitos adolescentes com moto, roubando todo o celular dos pessoal lá, não tem horário. É 3 horas da tarde, a qualquer hora que a pessoa passa estão roubando os celulares, e tudo de moto de garupeiro. Garupeiro. Tem uma pergunta aqui, justamente da Madalena, 2139, final do telefone. Ela fala dos garupas e fala se não é o caso de se proibir o garupa. Isso já foi pensado, né? Foi pensado, estudado, mas inviabilizado, né?
Porque a moto realmente é para transportar 2 pessoas, né? Mas já foi inviabilizado esse tipo de questionamento. Agora, com relação ao roubo celular, realmente é uma modalidade que está surgindo, já surgiu, vários já foram presos, mas retornam, né? E a maioria, a grande massa, 75% é composta por adolescentes, infelizmente. E aí a gente esbarra num problema sério. A questão da cultura, né? Nós comentamos lá no primeiro bloco, da lei. O ECA é maravilhoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é maravilhoso. Na Suécia ele faria um sucesso fantástico. Agora aqui no Brasil, com a cultura que nós temos, é complicado. É complicado, Paulo, porque a gente prende um adolescente 7, 8, 10, 9, 12, 15 vezes. Apreende, né? Nem Aprende, apreende. Aí leva e o judiciário, dentro do papel dele, de apreciar as leis, dentro da lei. Não é um crime com violência, é um furto, é um roubo mediante o mero arrebatamento, sem uso de arma nem nada. Ele entrega o adolescente para o pai, para a mãe, para um responsável, ele sai dali. Para daí, alguns minutos, chegando em casa, ele sair de lá, sair da casa novamente, Com certeza. e praticar outro roubo. Mas não é porque o judiciário é fraco, não é porque a polícia é inoperante, é porque a lei não é uma lei condizente com a cultura brasileira, na minha opinião. É que eu falo, nossas leis elas têm que ser bastante claras. Só para traçar um paralelo aí, o comandante falou, por exemplo, de pancadão. Estão criando uma lei que vão aplicar uma multa de R$1.000 para aquele dono daquele evento. Ó. Meu Deus, é o dono do não evento? tem dono de evento. Ó. Isso as pessoas elas chegam naturalmente, vão ligando os carros e aí começa. Não tem alguém que coordene essa situação. Então, às vezes, a lei, as pessoas que estão criando a lei, precisam, às vezes, conhecer, né? Precisam sair como dos funciona gabinetes e andar na periferia, né? Como funciona? Isso aí cria, de repente, em fração de 10 minutos, aquilo já cresceu. Mas não tem uma pessoa ali liderando aquele evento de pancadão para aplicar a multa. Pergunta ali, quem é o dono do evento? Não vai existir. Aí vai naquela... Então a gente tem... Então, é a criação de legislação sem ter o conhecimento realmente da praticidade daquele... da eficácia da lei, né? Você exatamente. tem leis que dá a impressão que Natimortas, nunca vão né? ser cumpridas, né? Porque verdade. elas são realmente inexequíveis, né? O coronel falou agora há pouco também sobre a legislação do adolescente. O ECA ele é muito interessante quando prevê o quê? Os direitos daquela criança que é maltratada, na verdade, quando é maltratada, que ela é judiada pelos pais, que está desamparada. Puta, ótimo aquilo ali. Agora, em contrapartida ao menor infrator, quando dedica um capítulo ao menor infrator, realmente aquilo, comandante. A internação, como o nosso próprio governador, a proposta do governador de aumentar de 3 para 8 anos a internação. O próprio governador do estado de São Paulo quer isso aí. Mas isso esbarrou lá, ficou parado. Parou de se falar em reduzir a maioridade penal. Foi tão Talvez discutido. nem seja a solução, como o próprio governador colocou. Seria mais fácil trabalhar em algo mais, uma lei ordinária, que é o caso do ECA, e aumentar o tempo de internação, que no final das contas dá quase na mesma. Agora, para fazer alguma coisa, Paulo, não dá para ficar como está. O que nós temos aqui, o Thales Carvalho fala a mesma coisa da questão dos motoqueiros, dos motociclistas e caroneiros e garupeiros. Realmente, é um fato. E são adolescentes, menores, que não têm carta, que dirigem... Dirigem não, né? Eles pilotam, né? Eles parecem, são pilotos, parecem piloto de Fórmula 1. É uma loucura. A gente orienta o policial militar a nem desenvolver uma perseguição, desenvolver um cerco para tentar parar essa pessoa de uma outra forma, porque se correr atrás que nem um louco, vai acabar causando acidente. A gente usa a inteligência, né? Usa o rádio para montar um cerco, tentar impedir a fuga, ou então usa as motos, o motoqueiro correndo atrás do motoqueiro. Aí sim, o nosso motociclista com a sua moto de polícia acompanhando um infrator da lei. Porque ele sobe em cima de calçada, bate em carro, deliberadamente joga uma moto em cima de outras pessoas. Não tem limite, não cumpre a lei, né? Não cumpre a lei. Precisa, como foi falado agora há pouco. Eu fico sempre pensando, né?
no que nós já passamos, né? Fomos jovens, tivemos aí 14, 15, 16 anos, né? Já faz um pouquinho de tempo, né, coronel? Mas já tivemos, nem tanto, né? Mas já tivemos, mas nós tínhamos também as mesmas vontades de transgredir. Mas tínhamos limites. Mas nós tínhamos limites. Será que não está na hora de nós, sociedade, começarmos a pensar, né, que os nossos filhos às vezes estão sendo educados lá na creche ou na escola e às vezes nós estamos deixando de discutir ou de dar educação mesmo, mas daí a gente vai para casa e o filho veio com uma caneta que não era dele e você percebe, um jovenzinho, e aí você vai passar a mão na cabecinha, ó, filhinho, não é assim. Não, eu lembro que eu levava uma palmada se eu fizesse isso. Não pode bater mais. Pois é, e aí a gente não pode bater mais. Agora se o se o jovem ligar para a polícia, o pai vai preso porque deu uma palmada. Pera um pouquinho, essas leis nossas... Então, mas naquela época, e outras famílias o fazem, esse controle social informal, que é muito importante. É a família, a educação, a religiosidade, não é verdade? É a socialização de bairro, é o clube. Tudo isso tem que influenciar na cabeça da garotada. Exatamente. Agora, se você larga, deixa isso daí... Ao bel prazer, onde que eles vão encontrar um norte, um direcionamento? Vai encontrar em quê? Naquelas pessoas de má índole. É importante nós pensarmos junto com o nosso telespectador, nosso internauta que nos acompanha, até que ponto nós estamos, nós, pais de família, nós, irmãos, até que ponto nós estamos deixando para o Estado de uma maneira geral, cuidar da educação dos nossos filhos, cuidar às vezes da segurança, porque tem coisas que nós podemos fazer para evitar e às vezes acontece e a gente daí vai só reclamar da polícia, vai reclamar da justiça, vai reclamar. Eu acho que está na hora, para mudança, quando você fala, tem alguma coisa que tem que ser feita. Tem. Eu acho que nós vamos ter uma oportunidade agora em 2016, por exemplo, que tem eleições. Eu acho que votar é importante. Votar não por favor, votar não pelos lindos olhos verdes do político, não. Votar assim, como é que é a vida desse camarada? Como é que é a vida do político? O que vem atrás esse camarada disso? Já foi criminoso de qualquer espécie? Porque um colarinho branco é criminoso também. Esse camarada já teve envolvido em algum desvio. Tem que pensar. Veja o currículo desse cara. Com certeza. Eu acho que é a única forma de mudança. Pela democracia, é a forma de mudança. Não tem outra. Paulo, cultura de rede social, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas me chamou muita atenção o que foi colocado, recebi um pouco antes de vir para cá. Um postzinho de rede social. Não tem confirmação se é verdadeiro ou não, mas mostra um pouquinho disso que nós estamos falando, né? O post era mais ou menos assim. Enquanto em Minas Gerais, os donos de revendedor que vendiam água, eu vi isso, aumentavam o preço da água, os taxistas na França desligaram o taxímetro para levar as pessoas para casa. Então, que sociedade que nós queremos, né? Eu acho que está na hora de nós começarmos a discutir, não delegar só para a polícia, não delegar só para o professor, não delegar só para o juiz, não delegar... Fazer uma autoanálise, né? Eu acho que nós temos que fazer a cartilha, nós temos a cartilha de direito a tudo, direito ao idoso, direito da mulher, lei de Maria da Penha, né? E eu acho que temos que fazer uma cartilha dos deveres também de cidadão. Como é que nós estamos enxergando isso? Mas, coronel, eu estou vendo que eu posso só fazer uma... Sim, a Jéssica Durval, a Camila e a Janaína, as três falaram mais ou menos sobre os trabalhos do bem da polícia. Então, eu só queria fazer mais um convite. Vou ver se a gente consegue convencer a TV Osasco a cobrir. E vou dar uma ciência para você, telespectador nosso. No dia 1º de dezembro, agora próximo, nós vamos fazer uma divulgação dos bons trabalhos realizados pelos policiais militares na área do CPA-M8. Chama-se CPA-M8 Fazendo a Diferença. Ou seja, nós cadastramos todos os programas em que policiais militares participam, de valorização, de solidariedade, dentro e fora do serviço policial militar. E estamos convocando esses policiais para eles exporem o que eles fazem,
Vai ter uma comissão julgadora, vai julgar os trabalhos e nós vamos eleger aqueles que mais se destacam. Então, quem sabe a gente pode falar um programa aqui logo depois, no dia 1º. Com certeza. Mostrar essa ação, mostrar aquilo que foi colocado. Com certeza. E nós temos também mais uma... Eu queria aproveitar, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, já estão nos avisando aqui a produção, mas eu queria dividir aí com o nosso telespectador. Nós iniciamos o programa, né, PM e a Comunidade, há um pouco mais de 3 meses, né? Aproximadamente. E aí nós recebemos aí um reconhecimento. Eu vou pedir licença para o nosso telespectador, para a polícia também, para fazer até a leitura. É um prêmio onde um reconhecimento, né? Onde participaram mais de 160 projetos, né, de ação aí da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Sente-se honrada e agradecida ao Paulo Contim por ter representado a TV Osasco, por seu projeto indicado para a outorga de Medalha de Mérito Comunitário 2015. Parabéns, continua esse valioso trabalho e aproximar a comunidade, contribuindo para a paz social. Para nós fica o reconhecimento, nós ficamos aí entre os 40 indicados, mas para nós o que vale mesmo, Coronel, nós termos a sensação, a TV Osasco, de estar fazendo o seu papel social. É um programa de responsabilidade social, onde nós procuramos, não estamos aqui para cantar loas para a Polícia Militar, longe disso. Nós colocamos o que o povo fala, nós filmamos as perguntas do povo. As perguntas, nós estamos aqui para questionar, mas também para fazer o reconhecimento dos bons trabalhos prestados. Então, ser reconhecido para nós, por favor, levar o comandante-geral, a Polícia Militar, a nossa alegria de estar podendo junto aí participar e contribuir minimamente aí para uma sociedade melhor. Paulo, nós que agradecemos e convidamos você, telespectador, a voltar conosco na semana que vem, ao 12h30, aqui no programa PM, a Comunidade, na TV Osasco. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Foi uma satisfação tê-lo conosco.